Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Este é um conto sobre velhice, crença popular e fatalidade. O velho Samé, já muito idoso, vive cercado pela família e pela esperança de que a lua anuncie fartura e bons tempos. Mas a beleza da noite esconde uma ameaça silenciosa. Agora eu convido você a entrar nesta leitura e a acompanhar até o fim a história de A Boa Lua. A Boa Lua, a Maria Clara da Cunha Santos. O milho caía em granulações de ouro por entre os dedos rugosos, curtos, cor de fumo seco, do velho Samé. Os bisnetos riam-se às escâncaras, acompanhando o andar vacilante do bisavô, que mal arrastava os pés doentes sobre os laivos azinhavrados do chão úmido. Chovera e o campo abria-se por ali fora, nu, só com os velhos tocos de madeira podre, onde zumbiam abelhas e despontavam róseas orelhas de pau para lhes ouvir a música. O tio Samé fizera 100 anos pelo São Miguel. Dera de enfraquecer pelos últimos tempos, estava a acabar todos os dias. Nos seus olhinhos garços já havia a névoa da idiotia, a ausência da alma, que se lhe desprendia do corpo aos pedaços. Caíam-lhe falripas, brancas, ásperas e lisas, como pálidas molduras às carquilhas do seu rostinho sumido, de maxilas salientes e pele azeitonada. Todo ele era miúdo e enrugado. O pobre tinha perdido a fé e a memória das coisas. Menos do tempo das sementeiras e das colheitas. Contava as luas, sabia de cor o calendário. Não atinava com os nomes dos netos nem da criançada. Confundia todos. Já nem sabia o número dos filhos nem a graça da sua defunta mulher, que o fora por longuíssimos anos. Nem mesmo saberia responder pelo seu nome, Samuel, que ele valera o doce apelido de Samé. Contudo, aconselhava do seu canto quando se devia cortar a mandioca, bater o arroz, colher o feijão ou a batata. E o seu aviso era ouvido como de sábio, seguido como de Deus. Ainda assim, se morria alguma criança em casa, a mãe desesperada resumava rancor contra esse velho, teimoso em viver e que bem poderia ter sido embora em lugar do filhinho inocente. E nesses dias, a comida era-lhe atirada como a um cão intruso, sem direito ao carinho de ninguém. Com 100 anos e 5 meses, ainda o Samé quis ajudar numa sementeira de milho. A lua era boa. Grossas carradas haveriam de ranger por ali, atulhadas de espigas maduras, secas, aos montões. Os netos enchiam a roça de barulho, uma gralhada. Ele media os passos, silencioso. De tempos a tempos, entreabria os dedos e os grãos de milho caíam, um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho das antigas lendas. E foi andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol, que abria no fundo horizonte um enorme meio círculo vermelho. Os netos cantavam alto, os bisnetos riam ao longe, ruidosamente. E aquela bulha era para ele como a do vento que passasse. Arrastando folhas mortas, varrendo caminhos, abrindo ramadas, carregando sementes e fecundando a terra. Sorriu o velhinho para o sol poente como a um amigo velho, de quem se despedisse com um afago, quando os pés, já dormentes, lhe negaram outras passadas e ele caiu para a frente, sobre o peito chato. Não lhe doeu a queda, a terra estava fofa. A carne amortecida. Teve uma tontura. Sumiu-se-lhe tudo da lembrança, mas a pouco e pouco voltou-lhe a ação e procurou se levantar. Tateando um velho tronco negro, cavernoso, que ali estava em frente, roído de bichos, mal ligado à terra. Tio Samé não conseguia mover-se, mas reparou que irrompia daquela ruína um galito verde tenro, macio ao tato, doce à vista e quedou-se a olhá-lo espantado, com a boca aberta, a barba em fio, as falripas brancas caídas sobre as largas orelhas. Julgar aquela árvore morta havia muito, e num relance fugitivo, invejou as coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca.
como aquele sol vermelho sempre quente e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva para novas gerações. E o tio Samé beijou a terra, o seu único amor verdadeiro. Beijou-a uma, duas, muitas vezes, com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. Bisavô morreu! Gritaram de longe e vieram buscá-lo ao colo como a uma criança. Levaram-no para dentro, afirmando que ele estava no fim. Uma neta fez-lhe a cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo pela boca, alagando-lhe o peito com impaciência. A nora acendeu o oratório e baixou da parede o crucifixo de ébano. Samé passeava os seus olhinhos de 100 anos por tudo, como a perguntar: para quê? Estavam feitos os preparativos para a morte. Quando ela entrasse, encontraria chamas de vela, toalhas de crivo, ramos de flores, imagens de santos e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora chamar à pressa. O padre veio e, perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente. Riram-se uns, sorriam outros. O padre afastou-os e, tornando a cabeceira do velhinho, disse-lhe: todo homem vive sujeito à tentação do inimigo. Confessa sem pejo os teus pecados. Samuel respondeu sorrindo que a lua ia ser propícia. Os pescadores fariam boas pescas, os agricultores ótimas colheitas. A estação seria favorável aos pobres. Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. Filhos e netos rezaram uma ladainha arrastada e tristonha. Samuel via aquele ruído sem determinar-lhe o sentido, como se fora o de vento passando a noite fora das portas de sua casinha rústica. Depois da ladainha, a ceia. Depois da ceia, o sono. Todos adormeceram. Só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina os seus olhinhos de 100 anos. E foi assim que ele viu uma sombra esguia, longa, desenrolar-se das trevas do teto e descer devagar. Devagar pela parede fronteira, sem barulho, com a cautela de um assassino. Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo, no chão, com o seio nu, os braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira. Samé abanava os braços, mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, gritou alto, e o réptil fugiu, cascalhando pela parede acima. Na manhã seguinte morria a neta do velho, mas ele ficou ainda, movendo os dedos trêmulos sobre o lençol branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa lua. Você ouviu A Boa Lua, de Júlia Lopes de Almeida. Neste conto, Júlia cria um contraste cruel entre a esperança e a morte. A lua, vista como sinal de abundância, ilumina também a fragilidade da vida. O que parecia promessa de futuro se transforma em presságio sombrio. A Boa Lua é um conto sobre superstição, pobreza, velhice e o destino. No fim, fica a pergunta: os sinais em que acreditamos nos protegem de alguma coisa ou apenas tornam o destino mais difícil de aceitar? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura.